Você paga suas próprias contas e toma decisões difíceis no trabalho, mas basta o telefone tocar e o nome de um dos seus pais aparecer na tela para que uma ansiedade infantil tome conta. Fios invisíveis ainda parecem controlar seus movimentos, ditando suas escolhas através de uma culpa silenciosa. Nossa sociedade celebra a autonomia individual como o ápice da civilização. No entanto, o interior de muitos lares funciona como uma cápsula do tempo, onde a dinâmica de poder se assemelha a uma monarquia absolutista, e a palavra dos pais carrega o peso de uma lei inquestionável. A historiadora Elizabeth Rodinesco desafia essa estrutura em sua obra. Ela demonstra que a imagem da família sagrada e intocável é uma construção histórica específica, e não uma regra biológica permanente ditada pela natureza. Esse modelo de reverência absoluta servia para manter hierarquias de poder e concentrar patrimônios em séculos passados. Hoje, ele sobrevive apenas como uma engrenagem obsoleta que gera um peso crônico de culpa em adultos funcionais. Definir limites com quem te criou atualiza um contrato social que o mundo público já deixou para trás há décadas. Entender como esses fios foram amarrados é o primeiro passo para cortá-los. A estrutura familiar ocidental herdou o conceito romano de pater familias. O patriarca detinha o poder legal de vida e morte sobre todos os membros do lar, ocupando o papel de representante direto de Deus na Terra. Nessa lógica, o filho existia como uma extensão do patrimônio do pai. A criança era uma peça econômica, destinada a herdar bens e manter a linhagem, sem o reconhecimento de sua vontade individual ou subjetividade. A era industrial preservou essa authority ao transformar o pai burguês no autocrata de sua empresa doméstica. Os lares desse período funcionavam por meio de uma hierarquia rígida, extraindo o respeito de um comando vertical severo, em vez do diálogo. A Revolução dos Afetos, em meados do século XIX, começou a fragmentar esse poder. Com o declínio dos casamentos arranjados, a criança passou a ser vista como um sujeito que deveria ser amado e educado, forçando uma mudança lenta da força de trabalho para a individualidade. A cobrança por submissão vitalícia que muitos pais ainda tentam impor é um resquício dessa era da propriedade. Trata-se de uma lógica incompatível com o reconhecimento moderno de que os filhos são sujeitos independentes. Rodinesco identifica o processo de mutilação do patriarca como um ponto de virada histórico. O Estado e as novas leis sociais retiraram do pai o monopólio da violência e o direito absoluto de correção. 3 forças romperam essa dominação: a vigilância estatal sobre punições severas, a entrada das mulheres na vida pública e o controle da concepção. Simone de Beauvoir ajudou a consolidar a ideia de que a feminilidade e a maternidade são esferas distintas, removendo o controle masculino sobre a procriação. Essa perda de poder absoluto transformou a família em um sistema onde a autoridade precisa ser conquistada pelo respeito. A antiga ditadura vertical deu lugar a uma rede de influências compartilhadas. A psicanálise de Freud introduziu o conceito do assassinato simbólico do pai como uma regra do desenvolvimento humano. Para existir como indivíduo, o filho precisa derrubar a imagem de onipotência dos pais em sua própria mente. O conflito com pais controladores é um mecanismo psicológico necessário para a maturidade. Essa separação dolorosa garante que o filho deixe de ser um objeto de desejo dos pais para se tornar o autor de sua própria história. As décadas de 1960 e 1970 marcaram uma revolta frontal contra o modelo patriarcal. Movimentos estudantis e libertários buscaram a abolição da família tradicional, identificando-a como a matriz de toda a repressão autoritária. Ironicamente, o ataque à família tradicional permitiu que ela renascesse baseada na escolha. Minorias antes excluídas, como a comunidade homossexual, passaram a reivindicar o direito de construir seus próprios núcleos familiares fundamentados no afeto e no suporte mútuo. A ciência e a legislação acompanharam essa mudança.
A reprodução assistida e as novas leis de adoção desvincularam a criação familiar da biologia obrigatória, tornando o projeto parental um ato de vontade e não apenas um destino genético. Essa nova desordem provoca pânico em setores conservadores, que temem o fim da hierarquia imposta. No entanto, a família sobreviveu justamente porque deixou de ser uma obrigação militar para se tornar um contrato voluntário de cuidado. A transição da verticalidade para a horizontalidade protegeu a instituição. Hoje, a força do vínculo familiar reside na qualidade do relacionamento, e não na força do sangue ou na lei do pai. A família moderna funciona como uma tribo horizontal, seja ela recomposta, monoparental ou homoparental. Nesses modelos, a autoridade flui através do respeito mútuo e das escolhas ativas de permanecer juntos. Estabelecer esses limites alinha a convivência privada com a realidade democrática do século XXI. Deixar de ser um filho-propriedade permite que você interaja com seus pais como um adulto, negociando com outros adultos. A criação na infância é um dever biológico e legal de quem coloca um ser humano no mundo. Os filhos não carregam uma dívida de identidade ou submissão vitalícia por terem sido gerados. Reconhecer essa verdade permite que o relacionamento deixe de ser uma performance de obediência infantil e passe a ser uma conexão baseada na realidade. O colapso da autoridade absoluta substitui a obediência forçada pelo direito de construir os próprios laços. Essa nova ordem entrega a você o controle sobre quem pertence de fato ao seu círculo.